Olá! Nesta análise, a gente vai embarcar numa viagem incrível pela história da língua francesa. Vamos ver como ela saiu de suas origens lá na Gália Romana para se tornar uma das vozes mais importantes do mundo. E para começar, vamos pensar num número: 500 milhões. É isso mesmo. Esse é o número aproximado de pessoas que falam ou que usam o francês hoje em dia. É muita gente. E aí vem a grande pergunta, né? Como que uma língua que começou quase como um dialeto local conseguiu se espalhar desse jeito a ponto de conectar meio bilhão de pessoas no planeta? Bom, a história do francês é uma verdadeira saga de evolução, de conquista, de poder cultural, e é essa história que a gente vai desvendar começando pelo começo. Então, nossa jornada começa bem aqui, nas raízes da língua. O francês, veja bem, não apareceu do nada. Ele é o resultado de uma mistura fascinante de culturas muito antigas. E o ingrediente principal dessa receita foi o que a gente chama de latim vulgar. E aqui, ó, é muito importante entender isso. Não estamos falando daquele latim super formal dos livros, de Cícero, sabe? Não. É o latim do dia a dia, aquele que era falado nas ruas, nos mercados, nos acampamentos dos soldados romanos. Era a língua do povo. Ou seja, o francês não nasceu de uma vez só, ele foi sendo construído em camadas. Pensa assim, a base de tudo era o latim dos romanos. Aí, por cima dessa base, a língua local, o celta-gaulês, foi se misturando por mais de 500 anos. E para finalizar, chegaram os invasores germânicos, os francos, e adicionaram o tempero deles, principalmente com palavras ligadas à guerra e ao poder. E essa é uma ilustração perfeita de como essa mistura antiga ainda está viva na língua. A palavra oui, que todo mundo conhece, é um exemplo fantástico. É um vestígio direto da influência celta no latim que se falava na Gália. É literalmente a história sendo contada numa única palavra. Ok, com essas raízes bem estabelecidas, vamos avançar um pouco no tempo. Agora a gente vai ver como o francês deixou de ser só um conjunto de dialetos regionais para se tornar a língua oficial do poder, do prestígio em toda a Europa. E esse aqui é um momento chave, os Juramentos de Estrasburgo, do ano 842. Esse documento é considerado a certidão de nascimento do francês. É o texto mais antigo que a gente tem que mostra a língua se separando do latim. Sabe? É a primeira vez que isso fica registrado na história. E aqui, olha que impressionante a evolução. À esquerda, a gente tem um trechinho do texto original dos juramentos e à direita, a tradução moderna. O sentido é o mesmo, é um juramento de lealdade, mas a língua, nossa, se transformou completamente. Dá para reconhecer uma coisinha ou outra, mas a distância de mais de 1000 anos fica muito clara. Por muitos e muitos séculos, a França era linguisticamente dividida. E o que definia essa divisão era basicamente o jeito de dizer sim. No norte, se falava as línguas de Oyo. No sul, a língua d'Oc. No fim das contas, com o poder todo se centralizando em Paris, foi a dialeto da capital, o franciano, que acabou se impondo e virou a base para o francês padrão. E esse processo de padronização foi longo, viu? A gramática foi ficando mais simples, perdendo aquelas terminações complicadas de palavras que vinham do latim. Depois criaram instituições como a famosa Académie Française, para meio que policiar e proteger a língua. E, por fim, a Revolução Francesa e a escola pública levaram esse dialeto de Paris para todo o país, transformando ele num pilar da identidade nacional francesa. Agora, vamos mudar um pouco o foco, saindo da França e indo para o cenário global. Essa parte da história é sobre como o francês se espalhou por todos os continentes, muito por causa da expansão colonial, claro, mas também pela sua influência cultural. E este gráfico aqui mostra uma mudança importantíssima. O centro de gravidade do francês não está mais na Europa. Hoje, o continente com o maior número de falantes é a África. É lá que o futuro do francês está sendo escrito agora mesmo. E este outro gráfico reforça ainda mais essa ideia. Olha só, enquanto existem cerca de 136 milhões de falantes nativos, o grande crescimento do francês vem de quem aprende como segunda língua. Um grupo enorme, de mais de 360 milhões de pessoas, a maioria na África francófona. E não é só o número de falantes, o alcance do francês também é institucional. Ele continua sendo uma língua oficial de trabalho em organizações gigantes como a ONU e o Comitê Olímpico, por exemplo. E é o que une a francofonia, essa rede enorme de países que compartilham a língua e a cultura.
garantindo que o francês continue super relevante no mundo. Para fechar essa nossa jornada histórica, aqui está um tour bem rápido e prático por alguns sons e expressões que fazem o francês ser tão francês, tão charmoso e distinto. Aqui estão algumas palavras que quase todo mundo reconhece. De bonjour a merci. Cada uma dessas expressões carrega séculos de história. Desde as influências celtas lá no oui, até toda a cortesia que fez do francês a língua da diplomacia. É só um gostinho, né? Para sentir a sonoridade da língua. E a gente termina com uma pergunta para o futuro. Essa língua, que um dia dominou a cultura e a diplomacia europeia, hoje encara novos desafios. Seu centro demográfico, como a gente viu, está se mudando para a África. E novas potências linguísticas estão surgindo. Então, qual será o próximo capítulo na história de 2000 anos do francês? É algo para a gente pensar.